Atenção, pelo fato de eu estar falando de jogos de uma empresa que não gosta que falem dos jogos dela, nos próximos dias eu estarei morando dentro de um bunker, para tentar passar despercebido pelos advogados dessa tal empresa. Já fica aqui meus agradecimentos ao Yuri Patel por ter me emprestado o bunker dele para fazer esse vídeo. E também porque eu tô precisando de um lugar para morar, enquanto meu cafofo tá em reforma. Enfim, é isso, fiquem com o vídeo. Existe um personagem no mundo dos jogos que é o símbolo do Family Friendly, e esse personagem é o Mario. Você conhece o Mario, o mesmo cara que... É a segunda vez que eu faço essa piada nesse canal, acho melhor tentar variar um pouco. Mas o Mario, o encanador bigodudo mais bondoso e gentil que todos nós conhecemos. Além de ser o cara mais family friendly dos jogos, ele também é o cara mais versátil, já que tudo quanto é estilo de jogo que existe, o Mario tem um jogo nesse estilo. Plataforma, kart, RPG, tênis, futebol, jogo de dança, jogo de tabuleiro, um crossover com o Sonic nas Olimpíadas, que era bacaninha, mas não vamos mais ter, porque o Comitê Olímpico achou que seria uma boa ideia substituir um jogo legal por NFT. Sim, eu ainda tô incrédulo com isso. Por favor, mas já teve até um pente na década de 90? Com o famoso Mario Paint. E com essa variedade de jogos, junto dele ser o símbolo do livre para todos os públicos, acredito que não seja surpresa para ninguém que o Mario já teve jogos educativos. O que talvez pode ser uma surpresa para alguns é que esses jogos educativos foram os maiores fracassos da franquia Mario. Esse encanador bigodudo e gordo teve vários jogos educativos, mas nesse vídeo eu estarei mostrando apenas 5 jogos educativos do Mario. De certa forma são 3, mas eu explico isso mais tarde. Portanto, antes que os advogados da Nintendo me processem por estar falando de jogos que a Nintendo faz questão de esquecer, vamos dar uma pequena olhada nesses estranhos e terríveis jogos educativos do Mario. Os jogos que eu estarei focando são do Super Nintendo, mas é bom explicar que esses jogos também tiveram versões para PCs da época, inclusive alguns deles também tiveram versões para Nintendinho, que é o console antecessor do Super Nintendo. E antes que perguntem, sim, eu estou gravando no meu Super Nintendo 100% original e sem vírus. Durante o vídeo irei mostrar um pouco dos visuais e algumas curiosidades das outras versões, mas a análise da gameplay vai ser inteiramente baseada nas versões de Super Nintendo, por serem justamente as versões a qual eu estou mais familiarizado graças a esse carinha aqui. Acabei descobrindo que a música que eu usei nessa parte tem direitos autorais, então não vou poder mostrar essa música, mas aqui tá o nome dela, se vocês quiserem ver. A SNES Station. Foi graças a esse carinha que eu conheci vários jogos antigos, desde os épicos até os incríveis, aos extraordinários e Mario's Early Years. É esse jogo que a gente vai ver. Ou melhor, os jogos! Mario's Early Years Fun with Numbers, Mario's Early Years Fun with Letters e Mario's Early Years Preschool Fun. Foram jogos produzidos pela The Software Works e lançados para MS-DOS em 1993 e para Super Nintendo em 1994. Minha nossa, só teve coisa de nerd nessa frase. Esses 3 jogos são voltados para crianças pequenas, de até 6 anos, segundo a internet. E eles são bem autoexplicativos. O Numbers ensina sobre números e a contar. O Letters ensina sobre letras e a formar sílabas, tanto que esse é o único dos 3 jogos que não tem legenda. E o Preschool Fun ensina sobre formas, animais. A gameplay dos 3 jogos são a mesma, então o que eu falar de um vale pro outro. Nós controlamos esse cursor e podemos escolher entre 3 personagens para nos acompanhar nessa jornada incrível. Podemos escolher o Mario, o Yoshi ou a Peach, que na época era chamada de Princesa Toadstool. Mas a mudança é só estética, a gameplay entre eles não muda nada. No jogo existem várias ilhas pra gente escolher, e cada uma das ilhas ensina alguma coisa diferente. Com o cursor nós escolhemos a ilha para iniciarmos a nossa épica aventura educativa, e quando chego na ilha eu não faço ideia do que tenho que fazer. Eu só fui jogado num cenário aleatório com um monte de PNG flutuante. Mas uma coisa que vocês provavelmente repararam é que o Luigi, um dos personagens mais icônicos da série Mario, não estava entre os personagens jogáveis. Que crime é esse? Mas isso tem um motivo, e o motivo é que o Luigi na verdade está dentro de algumas das ilhas, representando o que eu poderia estar fazendo se não ficasse até tarde assistindo vídeos aleatórios como esse. I want my money back for those karate lessons! Mas para prosseguirmos no jogo, infelizmente nós teremos que acordar a lenda. Então, eu sinto muito, Luigi. Com o Luigi acordado, surge uma voz que nos pergunta alguma coisa relacionada com o tema da atividade. Find that picture.
which makes this sound. E nós, controlando o mouse, temos que clicar na opção correta, enquanto nós esperamos o personagem que a gente escolheu andar lentamente até a resposta. Aqui nesse caso ela nos pergunta qual animal faz tal som. Find the picture, which makes this sound. Mas tem ilhas que pedem pra gente pegar uma palavra que começa com uma letra específica, e ilhas também que pedem pra gente pegar um número específico de coisas. Inclusive, não sei se é só eu, mas eu achei essa parte meio triste, porque a gente tá alimentando o elefante com amendoins, e tem uma hora que a vozinha pede pra gente dar o pacote com 0 amendoins pro elefante comer. Achei muito sensível. Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida pra mim. Você vai me negar um prato de comida, velho? Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato. E fora essas ilhas que tem o Luigi imitando Michael Jackson por alguma razão, também temos essas ilhas com cenários que podemos interagir clicando neles. Clap your hands. Isso que eu tô vendo aqui na minha frente é a história dos videogames. E o que eu vou falar agora pode ser uma surpresa pra alguns, mas eu preciso dizer que esses cenários são feios. É muito inconsistente, tipo algumas coisas têm sombra, outras não. Olha essa parte aqui, por exemplo, o Mario consegue ser mais detalhado que qualquer outra coisa no cenário. Poxa vida, até eu consigo fazer um tomate mais detalhado que aquele ali. Fora que são desproporcionais às vezes, olha isso aqui. A ideia era fazer com que o Mario ficasse perto da câmera e os carinha aqui lá longe. Só que parece que o Mario é um gigante comparado a eles. E tem esse cenário aqui também, que parece que as crianças ficam com 4 dedos. 2. No mais, não tem nada pra falar desses cenários, além de que aquele só é claramente um safadão e que tem um abecedário com alguns personagens de Mario. Mario, vamos pular! Agora indo para outros aspectos do jogo, no caso, o áudio. A música do jogo é boa até, o jogo começa com uma versão fofinha do tema do Super Mario World. Só achei estranho que em algumas ilhas toca Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu achei uma escolha estranha, tipo, Mario tem tanta música boa, porque do nada Brilha, Brilha, Estrelinha? Tinha direito a apenas uma música? Não tô dizendo que ficou ruim, mas não é uma música de Mario, sabe? Ainda falando do áudio, tem uma coisa que eu não falei pra vocês, é que caso você acerte uma pergunta, um personagem aleatório vai aparecer do nada pra comemorar que você acertou. E pode aparecer personagens de Mario, Bowser, o Yoshi. Cara do Yoshi, né? Olha a cara de fracasso na vida. E o Toad, por exemplo. Só que de vez em quando aparecem personagens que eu não faço a menor ideia de quem sejam. Quem é esse cara aqui? E por algum motivo também pode aparecer uma mão segurando um picolé. Eu não sei. Mas o foco aqui não é a variedade de personagens que aparecem para te parabenizar, mas sim a voz deles. E sim, é voz, porque todos têm a mesma voz. That works for me. Super. I like your choice. You did well. E o mais engraçado é que quem faz a voz estava muito inspirado fazendo as vozes. Uma vez, quando eu era criança, eu joguei esse jogo com meu irmão, que é mais novo que eu. E mesmo eu não sabendo muito de inglês na época, eu traduzia as perguntas pra ele. Toda vez que ele acertava, a gente ria pacas com a voz dos personagens. Super. Por isso arrisco dizer que é a melhor parte do jogo. A voz da narradora também não é nada mal, ela é bem nítida e gosto como às vezes ela faz o som das letras. G. G. Garden Gate. Apesar de que às vezes não dá pra ouvir direito graças às limitações do console, Pig. mas isso é de menos. E meus amigos, esses foram os jogos de Mario Early Years. E bom, por onde eu começo? É bom falar que jogos educativos são feitos para educar. Tá no nome, inclusive. Então, óbvio que não vai ser tão divertido quanto um jogo normal do Mario. São jogos focados em ensinar o jogador, que provavelmente é uma criança. Logo, é normal que esses jogos sejam mais lentos, até porque aprendizado leva tempo. Mas esses jogos exageram muito. A pergunta demora para aparecer, o cursor é uma lesma, os cenários são feios e até desproporcionais. Em geral, é um jogo bem chato. Ele consegue ensinar? Consegue, mas isso é o básico de jogos assim, então nem sei se isso é um ponto positivo. E mesmo se for, isso não apagaria os pontos negativos. Um dos poucos pontos positivos que esse jogo tem é justamente nas músicas e nas vozes engraçadas. E mesmo nas músicas não é tão impressionante. Mas agora eu tenho uma pergunta pra você, telespectador.
Você em algum momento dessa análise esqueceu que eu tava falando de 3 jogos? Eu acho que o maior defeito desses 3 jogos é serem 3 jogos iguais. A temática de ilhas é a mesma, as músicas são as mesmas e até mesmo a introdução é igual, mudando apenas o subtítulo. Se existisse um cartucho com esses 3 jogos juntos, é bem possível que iriam confundir achando que é um jogo só, porque nem a temática de ilhas muda, e isso me confundiu até na edição do vídeo, já que eu tive que jogar cada jogo com um personagem para ter certeza de qual jogo eu tava falando. Conclusão: o laptop do Batman ensina melhor que esses 3 jogos. 3 jogos questionáveis que só são jogos separados no Super Nintendo, porque pelo que eu pesquisei, a versão de MS-DOS é tudo junto. O que me faz pensar, se no MS-DOS, que é a versão que foi lançada antes da do Super Nintendo, os 3 jogos já estão juntos, por que eles separaram depois? Inclusive sim, essa aqui é a versão de DOS, esse aqui é o Mario, na versão de MS-DOS. Eu não... Esses jogos foram algo. Claramente algo. Vendo pelo lado bom, eu posso dizer que fiz review de 3 jogos ao mesmo tempo. Mesmo que isso não valesse muita coisa. Eu tô enrolando demais. Vamos logo para novos horizontes. Queria que fossem melhores. Mas não são não. Eu vou direto ao ponto aqui. Mario Smith. Jogo esse lançado em 1993, feito pela, adivinha só? The Software Toolworks. Exatamente, a mesma empresa. Na real, a versão de Super Nintendo e Nintendinho foram lançadas em 1993. A versão de DOS, que foi a primeira, foi lançada em 1992. E em 94 foi lançada uma versão aprimorada da versão de DOS, que é a CD-ROM Deluxe. Que além de adicionar dublagem aos personagens, aparentemente também contém 127 videoclipes diferentes. Ok. Sim, esse jogo foi lançado para Nintendinho, e comparando com o tempo de long play de todas as versões, eu acredito que seja a versão mais curta. E não, eu não consegui achar uma long play da primeira versão do Mario Smith de DOS. Eu só consegui achar a long play da versão Deluxe do jogo, e eu tenho que dizer, quem fez a long play desses jogos é um guerreiro. De novo, nesse vídeo eu estarei falando apenas da versão de Super Nintendo, mas em breve voltaremos à versão de DOS só para mostrar umas coisinhas. Diferente do Mario Early Years, esse jogo tem história, então vamos ver, vamos dar uma averiguada aqui. História retirada do manual de instruções. Bowser e seus capangas estão de volta à vida do crime. Do seu castelo na Antártida, Bowser comanda a gangue de Koopas rabugentos em seu poderoso sistema cujo nome não funciona em português, mas a sigla de tudo é Portals. As tartarugas perversas se transportam pelo globo, onde cidades famosas sofrem ondas de crimes chocantes, enquanto as tartarugas destroem monumentos e saqueiam artefatos históricos. Com a massa de suas escamas viscosas, Bowser acumula secadores de cabelo. Seu plano: derreter a Antártida e inundar o planeta. Uau! História retirada do manual de instruções. Resumindo o resto, o Mario, o Luigi e o Yoshi ficam sabendo de alguma forma desse plano, e os 3 percebem que esse plano é idiota e decidem ir até a Antártida pra botar o juízo na cabeça do Bowser. Não sei por que eles foram pra lá. Uma hora ou outra o Bowser ia descobrir que esse plano não ia dar certo. Se ele consegue cuidar de 7 crianças, eu acredito que ele conseguiria usar sua cabeça pra ver que ele tava fazendo burrada. Mas no fim nunca vamos saber. Chegando no castelo do Bowser, o Mario acaba sendo sequestrado, e agora cabe ao Luigi, com a maior expressão de preocupação dos games, junto do Yoshi, acabar com essa ladainha toda. O Yoshi sou eu tentando entender o roteirista dessa história. Vamos concordar que essa história é bizarra até pros padrões de Mario? Mas acho engraçado que o Mario é capturado de muitas formas diferentes, uma delas sendo na capa, que o Luigi parece ser um sonso na capa e não olha pra trás vendo seu irmão ser sequestrado. Na versão de DOS, o Mario come um bife ou um doce servido pelo Bowser e é capturado com uma rede. No NES, o Bowser joga um saco no Mario e ele é sequestrado. Eu tenho algumas dúvidas de como isso é possível, mas eu tô mais encucado com esse Bowser. E outra, o que são essas linhas brancas no saco do Bowser? E no Super Nintendo, o Mario cai numa Trap Cave. Em 2. Olha só, o único lugar que ele foi capturado de forma sensata. E não, vocês não ouviram errado. Nesse jogo, o Luigi é o protagonista, sendo o primeiro jogo oficial do Luigi. Alguns podem falar, nossa, mas esse jogo nem foi lançado no Japão, então nem conta. Amigo, você tá querendo enganar quem? Isso é tipo falar que o Wario Woods não foi o primeiro jogo do Toad. Mas agora que falamos da história, vamos falar da gameplay.
O jogo possui 3 andares e cada andar possui 5 fases, essas fases sendo os países que nós vamos visitar. Já que o intuito desse jogo é ensinar algo mais avançado, geografia, então vamos ver como funciona uma fase desse jogo. Entrando em uma das portas nós saímos de um cano azul e logo percebemos que os Koopa-Troopas não dão dano. Chega até a ser cômico, parecem 2 parças na rua, mas para progredirmos nós precisamos derrotar eles, então... Uau, isso foi exagerado. Derrotando certos Koopas, eles dropam um saco, e dentro desse saco tá um dos artefatos históricos que eles estão roubando. No caso aqui, um dos artefatos que eles estão roubando é um portão. Ok? Eles estão roubando um portão. Inclusive, para pegar os artefatos históricos, você precisa pular nos sacos. Existem 3 artefatos na fase, e para devolvê-los precisamos falar com essa atendente, que quando criança eu achava que era Princesa Peach, mas não, é só uma atendente convenientemente parecida com ela. Existem 3 atendentes na fase, e nós precisamos falar com todas, já que cada atendente recebe um artefato específico. Mas para devolver os artefatos, nós não podemos simplesmente devolver os artefatos, não, a gente primeiro precisa responder um quiz, porque isso aqui é um jogo educativo, é claro que teria um quiz. Se a gente acertar o quiz, ela recebe o artefato de volta. Agora, se a gente errar, ela fica com raiva da nossa burrice e faz a gente esperar, ela fica com paciência pra nos atender de novo. Eu não tô brincando, ela usa a desculpa de que tá muito ocupada pra receber um artefato histórico e simplesmente faz a gente esperar. Olha esse incrível momento de eu fazendo altos nadas, porque eu errei uma pergunta e eu tô esperando a guria ficar com paciência pra me responder. O único cliente que ela recebe o jogo inteiro. Mas o jogo não espera que você descubra as respostas sozinho, né? Não, ele dá as respostas pra você, por meio de NPCs. Existem 5 NPCs espalhados pela fase, e falando com eles, eles te dão a resposta dos quizzes. A questão é que eles estão espalhados pelas fases, e distantes um do outro, então nessa situação você tem 2 opções. Ou você vai até os NPCs para saber as respostas, ou você faz que nem eu, que ficou chutando até acertar as perguntas, tendo em mente que cada erro que eu cometi era uma espera de mais de 10 segundos. Das 2 formas você vai perder tempo, então sinceramente não tem a menor diferença. Depois de devolver tudo, nós precisamos chamar o Yoshi para ver onde a gente tá. Nós fazemos isso nesse mapa mundi no estilo do Super Mario World. Essa parte eu achei bonitinha. Mas essa parte ainda é estranha. Por que o Yoshi não usou a porta como o Luigi? Por que ele precisou cruzar o mar para chegar onde a gente tá? Mas beleza, com o Yoshi nós voltamos pro cano azul e assim finalizamos uma fase do jogo. De 15. Isso chega a ser ridículo. Sabe quanto tempo eu levei para passar de uma fase nesse jogo? 7 minutos. Sabe quanto tempo eu levei para passar de 2 fases do Super Mario World? Menos de 5 minutos. Para passar de 2 fases. Eu sei que isso é um jogo educativo, tem muita leitura envolvida, mas falando apenas dessa fase, eu te resumi o jogo inteiro. São 15 fases da gente fazendo a mesma coisa. Derrotar Koopas, recuperar artefatos, conversar e ir embora. Não acontece nada de interessante, nada de empolgante, nada de importante. Poxa vida, isso é Mario. Eles poderiam ter feito uma aventura bacana da gente escalando a Torre Eiffel, por exemplo. Mas o máximo da Torre Eiffel que a gente vai encontrar é nesse mapinha aqui. Nem no cenário ela aparece. Ah, você quer tirar foto com Cristo Redentor? Por que eu não disse antes? Olha ele aqui, ó, igualzinho nas fotos. Como se já não fosse chato, o jogo também tem bizarrices que fogem até pros padrões de Mario. Pensa bem, os Koopas estão usando sacos para roubar artefatos ao redor do mundo, certo? Então me explica, como é que os Koopas roubaram um elefante? Como é que os Koopas roubaram um ponteiro do Big Bang, que de acordo com o Google, ele tem 4 metros de comprimento? Como um bondinho do Pão de Açúcar coube dentro de um saco? Sim, tem o Brasil nesse jogo. Adivinha qual lugar do Brasil tá nesse jogo? Codó, é claro. Não. É o Rio de Janeiro. Você esperava o quê? Inclusive o Brasil nesse jogo tem um artefato que é uma concha. Eu dei uma pesquisada rápida e aparentemente não tem nenhum artefato antigo no Rio de Janeiro que é uma concha. Acho que isso aqui é só pra representar a praia de Copacabana. Até porque roubar uma praia inteira é um absurdo, né? Agora o King Kong, ele tá de boa, né? Eu preciso perguntar como e principalmente por que os Koopas roubaram o King Kong? Por que nós devolveríamos o King Kong se ele é uma ameaça pra cidade? Até onde eu sei. Como que o King Kong ensina geografia? É sério que os Estados Unidos é tão pobre de artefatos históricos que eles precisaram colocar o King Kong pra representar eles? Acredito que tinha outras formas de falar do Empire State Building. Mas bem, vocês entenderam, vamos falar das músicas agora, e elas são boas na verdade, elas são muito boas, tanto que eu tô até usando algumas delas aqui no vídeo. Um dos pouquíssimos pontos positivos junto das animações e da historinha. De início eu achei ela muito estranha,
estranha, mas quando eu pesquisei mais sobre a história e vi que ela é super meme, eu passei a gostar dela. De verdade, a história especifica até a marca do secador de cabelo que o Bowser vai usar pra derreter a Antártica. Como que eu não vou rir disso? Eu acho que a única coisa que eu posso comentar de diferente são os chefes, que são tão gloriosos quanto o resto do jogo. Eu poderia mostrar o final, mas para deixar mais interessante eu irei mostrar o final do Mario Smith e de seu sucessor juntos. Sim, esse jogo tem um sucessor e o nome dele é Mario's Time Machine. Vamos lá! Esse jogo ensina história, e falando em história, vamos falar desse jogo. Ela é bem mais pé no chão do que a do Mario Smith. O Bowser tem uma máquina do tempo chamada Timulator, nome maneiro. Ele está voltando no tempo para diferentes pontos da história da humanidade, para roubar artefatos importantes e colocar eles no seu museu pessoal no castelo. Claramente um plano maligno e eu até diria inteligente. Se o Bowser não estivesse transmitindo isso na TV. O Mario vê que isso vai bagunçar a história, então ele corre até o castelo do Bowser para acabar com essa maracutaia. Fico surpreso do Mario ter entrado no castelo do Bowser de uma forma tão fácil. A chave estava escondida debaixo do tapete ou algo assim? Enfim, não importa. Gameplay! É quase a mesma coisa do Mario Smith. São 3 andares, com cada andar tendo 5 fases. A diferença é que no lugar das portas nós temos os itens que precisamos devolver. Para entrar na fase precisamos pegar um item e apertar o R. Vai aparecer um livro com algumas palavras faltando. E nós temos que completar esse livro com as palavras certas. Se a gente errar 3 vezes, não acontece nada. A gente só sai do livro. As respostas nem somem. Depois de completar tudo, nós apertamos o L para que a máquina do tempo desça lentamente. Depois é só colocar o ano, o lugar. Isso aqui eu achei inteligente, porque não basta você só viajar no tempo e esperar aparecer na Suíça. Depois especificar se é antes ou depois de Cristo, e depois de tudo isso, finalmente nós vamos para a parte que eu mais estava esperando. O minigame de surf. É óbvio, era o que eu mais estava esperando nesse jogo. Pra gente viajar no tempo, nós precisamos pegar esse tanto de cogumelos e se jogar em um desses redemoinhos. Se batermos na bola de espinhos, a gente perde todos os cogumelos e tem que pegar tudo de novo. Se tentarmos viajar no tempo antes, a gente não viaja. E se errarmos qualquer dígito na máquina do tempo antes de vir pra esse minigame, você só vai descobrir que errou depois de completar o minigame. Olha só que massa! Mas agora sim, finalmente viajamos no tempo. E agora? O que a gente faz? A gente traga a maçã pro Isaac Newton, mas o que a gente faz depois? Ah, tem um cachorro aqui, mas é só isso? Não tem mais nada pra fazer? O que acontece se a gente apertar o L de novo? Musiquinha fofa, mas é só isso! E essa, meus amigos, foi a minha reação ao descobrir que isso era o jogo. Mario's Time Machine consegue ser tão chato quanto Mario Smith, só que de um jeito diferente. Enquanto Mario Smith a gente fica uns 7 minutos andando e conversando sem nada acontecendo na fase, no Mario's Time Machine nós passamos 3 minutos nos preparando para entrar na fase. Para quando chegarmos na fase a gente nem ficar 1 minuto, menos de 30 segundos a gente saiu da fase. Porque no fim das contas era só entregar o item pro fulano. Pra ser justo, tem uma forma de estender o tempo da fase com uma side quests, umas missões extras falando com os NPCs do jogo. Mas no máximo isso vai estender o tempo da fase pra 1 minuto. Isso nem se compara aos 3 minutos antes de entrar na fase. De novo, falando apenas dessa fase, eu acabei de te resumir o jogo inteiro. Nem sei se vale a pena mostrar a gameplay desse jogo, já que grande parte da gameplay é um texto do Enem. E vocês viram que eu tava colocando rápido as respostas, né? Mas é porque eu já tinha anotado as respostas antes. A gameplay de eu jogando isso aqui pela primeira vez é mais ou menos isso aqui. Agora imagine uma criança jogando isso aqui pela primeira vez, achando que teria alguma coisa de interessante depois desse texto. Esse, meus amigos, sou eu, em 2015. Fora que tem a teoria de que eles só fizeram Ctrl+C, Ctrl+V dos controles do Mario Smith, e o que sustenta essa teoria é: por que tem botão de pular, se em nenhum momento do jogo é necessário, de fato, pular? A única coisa boa desse jogo é a música, já que o que me prendia nesse jogo na infância era essa pedrada. Olha, fica à vontade pra falar mal desse jogo, mas a música, ó, uma doçura! Eu acho que o que falta falar desses dois jogos é o final deles, então bora lá.
Depois de derrotar o último chefe, o Luigi chega nessa sala, puxa uma alavanca que abre uma passagem secreta, inclusive isso é estranho, parecia que ele sabia dessa alavanca que abre uma passagem secreta. Ele consegue libertar o Mario, só que o Bowser aparece lá em cima prestes a atacar os irmãos. No entanto, o Luigi puxa a mesma alavanca que ele usou para abrir a passagem secreta, e isso faz surgir um canhão que atira o Bowser para fora do castelo. Qual a lógica nisso? Não sei. Só sei que no final o Bowser é congelado e despedaçado. Meio pesado isso? Isso no jogo não era pra crianças? Mas acho engraçado que depois desse goré, toca uma musiquinha mó feliz. Quanto ao Time Machine, nós temos 3 finais. Um deles diz o seguinte: parabéns, você conseguiu, na ordem errada, e depois fala pra você tentar de novo. O outro final fala que o Bowser escapou e que você precisa finalizar mais rápido. Ah, meu amigo, aí você tá pedindo demais. Inclusive nesse final, o Mario nem sai do elevador e nem destrói a máquina do tempo. Diferente dos outros finais. E o único final bom mostra o Bowser sendo pisoteado por um dinossauro. Ei, pera um minuto, isso não é um tipo de fetiche? Depois disso, o jogo manda um parabéns, e esse final é o único final que mostra os créditos de quem fez essa atrocidade. Eu poderia finalizar a análise aqui, mas vocês lembram que eu falei que a gente ia voltar na versão de DOS? Falando de uma forma geral, não só da versão de Super Nintendo, durante as minhas pesquisas eu descobri que esses jogos cometem erros de história e geografia, o que não seria um problema se esses jogos não fossem focados em ensinar história e geografia. Eu não sei se todos os erros encontrados na versão de DOS estão presentes no Super Nintendo também, mas se chegou no ponto de criarem páginas inteiras só pra falarem desses erros, então o negócio é sério. Vamos falar de alguns dos erros do Mario Smithing. Os erros que eu vou falar aqui eu encontrei na página do jogo no IMDb. Sim, no IMDb, um site para filmes. O cientista afirma que as cariátides existem há 2000 anos. Considerando que foram construídas em 406 a.C., elas existem há quase 2400 anos, na época que o jogo foi lançado. O próximo erro é exclusivo da versão Deluxe, que inclusive até agora não tenho certeza se foi lançado em 94 ou em 93. Cada site que eu pesquiso é uma data diferente, minha nossa. Só sei que foi lançado em um desses 2 anos. Voltando para o assunto, a versão Deluxe é uma versão de Mario Smithing que adiciona mais coisinhas, mas ela reutiliza o mapa da versão de 92 de Mario Smithing. E o que tem de mais é só reutilizar o mapa? Simples, é que alguns países não existem mais depois de 92, tipo a Tchecoslováquia, que no início de 93 teve a divisão dela, e mesmo assim a Tchecoslováquia ainda tá no jogo. A capital da Venezuela, Caracas, está escrito incorretamente no jogo como Caracos. Nem é um nome difícil de escrever. Agora indo para alguns dos erros do Mario Time Machine, esses daqui eu achei no Reddit. Em 369 a.C., Aristóteles é retratado como um velho no jogo, mas ele nasceu em 384 a.C., então ele teria 15 anos. Júlio César afirma ser alérgico a gatos, coisa que não tem nada, confirmando. Na real, pesquisando um pouco, aparentemente ele tinha epilepsia, que é um pouco diferente de uma alergia a gatos. Mas esse aqui é o meu favorito. Em 47 a.C., o Mario precisa devolver um cajado para Cleópatra, para que ela possa reinar sobre o Egito. Só que ela só reinou sobre o Egito pela primeira vez em 51 a.C. E a Cleópatra fala que o cajado foi transmitido de seus ancestrais. Só que tem um porém. O cajado não existe. Eles botaram um item que não existe num jogo sobre história. Agora imagina uma criança dos anos 90 descobrindo que isso aqui era pra ser um jogo educativo e usando isso aqui como base de estudo. Isso seria muito triste. Bom, e esses foram os jogos educativos do Mario pro Super Nintendo. E eu digo graças a Deus que foi apenas do Super Nintendo, porque se eu fosse fazer análise dos jogos de DOS e de NES, eu ficaria com Depressão 2. Eu já havia jogado Mario Smithing e Mario Time Machine antes pra fazer esse vídeo, então eles não foram uma surpresa pra mim. O que foi uma surpresa pra mim foi Mario Early Years. Eu não esperava que seria tão chato, cara. Jogo feio e lento, e são 3 jogos ainda. O cursor da Dora Aventureira conseguia ser mais rápido que o cursor daqueles jogos. Mas mesmo com a feiura e a lentidão, pelo menos aqueles jogos tentavam mostrar alguma coisa diferente, tipo os cenários interagíveis. E mesmo que de uma forma lenta, eles pelo menos conseguiam educar. Mario Smith e Mario Time Machine conseguem fazer o oposto. Além de serem chatos e repetitivos, eles conseguem passar mais informação que aquele teu tio bloqueado no WhatsApp. Estamos falando de empresas milionárias. Como que eles conseguiram errar até no nome dos lugares? Pois bem, tudo que eu tinha pra falar desses jogos eu já falei, então que se dane. Legal que o primeiro vídeo de Mario nesse canal foi justamente com os piores Marios da franquia. Vendo pelo lado bom, a única forma de piorar é se eu quiser fazer vídeo das outras versões desses jogos, coisa que não pretendo fazer.
tão cedo. Mas não vou mentir que eu achei interessante a história do Mario Smith. Revelou muito sobre o Luigi aqui. Já que ele não parecia surpreso com o sequestro do Mario. Na real, ele parecia conhecer bastante o castelo do Bowser. Como que ele sabia que aquela alavanca abria uma passagem secreta? Então, o sequestro do Mario poderia ter sido um plano do Luigi para ele roubar os holofotes do Mario. Que nem quando os irmãos de José tentaram vender ele. Os irmãos de José venderam ele para os ismaelitas, para que eles consigam a atenção e os holofotes do pai, já que eles tinham inveja de José. Mas assim como no plano dos irmãos do José, esse plano deu errado, já que José se tornou o governador da nação mais poderosa da Terra naquele tempo. Da mesma forma que o jogo do Luigi, além de ter sido um fracasso, ainda possui o nome do Mario no título. Das duas uma, ou a existência de Mario Smith é na verdade uma enorme referência bíblica, ou eu só tô pensando demais num jogo que tem a profundidade de um pires. Acho melhor parar de falar desses jogos, eu tô começando a criar teorias estranhas. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, eu fico muito feliz. Por favor, deixa o like, dá trabalho fazer esses vídeos. E se inscreva no canal para receber mais vídeos aleatórios como esse. É isso, Brasil, eu vou ficando por aqui. Até mais e fui! De nada, pai troll. De nada.